Eu sei que o coração está cansado e a mente não quer descansar, mas nenhuma tempestade consegue para sempre permanecer no mar. A calma vai voltar, a paz vai florescer, e o mesmo Deus que te sustenta hoje vai surpreender você. Acredite, o melhor ainda não foi visto. Acredite, o melhor ainda não foi visto. A calma vai voltar, a paz vai florescer, e o mesmo Deus que te sustenta hoje vai surpreender você. O melhor ainda não foi visto. Acredite. Eu sei que existem feridas que o tempo ainda não curou, e perguntas sem respostas que a vida deixou. Eu sei que existem noites que parecem não ter fim, e momentos em que a esperança fica tão longe de mim. Mas Deus não terminou
aquilo que começou. Você vai sorrir de novo, vai voltar a acreditar, vai descobrir que a tempestade não conseguiu te parar. Você vai sorrir de novo, vai enxergar além da dor, porque nenhum inverno é eterno quando Deus está ao seu redor. Talvez hoje o caminho pareça escuro e difícil de compreender, mas existem milagres acontecendo. Mesmo quando você não consegue ver, cada lágrima tem uma história, cada espera tem uma razão, e Deus transforma os desertos em jardins de restauração. Então não desista agora, nem entregue os sonhos ao medo, porque o mesmo Deus que te sustenta hoje já está preparando o seu recomeço. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e perceber que Deus estava ali, em cada passo, em cada luta, em cada amanhecer. Você já passou por caminhos que ninguém imaginou, carregou pesos em silêncio e mesmo assim continuou. Teve dias em que a coragem era tudo o que restava em você, e noites em que a única vitória foi simplesmente não desistir de viver. Mas olha para trás por um instante, veja tudo o que Deus já fez.
te sustentou até aqui, porque te abandonaria desta vez? A sua história não terminou, Deus ainda está escrevendo. Cada página que você não vê, Ele está preparando em silêncio. A sua história não terminou, ainda existe muito para acontecer, porque os planos de Deus para a sua vida são maiores do que você consegue entender. Talvez hoje você esteja cansado, talvez a espera pareça longa demais, mas Deus não trabalha com atrasos. Ele trabalha no tempo perfeito e traz paz. Há promessas caminhando em sua direção, a porta se abrindo sem você notar, a resposta sendo preparadas, mesmo quando tudo parece demorar. Então continue, não porque está tudo fácil, mas porque Deus continua fiel. E um dia você vai contar essa fase como uma prova de que o impossível também pode acontecer. Porque a sua história eu sei que existem momentos em que tudo parece parar. Você olha para os lados e não vê para onde caminhar. As portas ficam fechadas, as respostas não querem chegar, e o coração pergunta baixinho: será que Deus ainda vai me escutar? Mas Deus não te esqueceu, nem por um segundo sequer. Mesmo quando a noite parece longa
Ele sabe exatamente onde você estiver. Deus não te esqueceu. Ele conhece a sua dor e está preparando em silêncio algo muito maior. Talvez hoje você não entenda o motivo dessa espera, mas Deus trabalha no invisível enquanto sua fé persevera. Então continue, porque quem foi sustentado até aqui não chegou ao fim da estrada. Deus ainda está escrevendo os melhores capítulos da sua jornada. Deus ainda está escrevendo os melhores capítulos da sua jornada. Deus não te esqueceu, nem por um segundo sequer. Mesmo quando a noite parece longa, Ele sabe exatamente onde você estiver. Deus não te esqueceu. Ele conhece a sua dor e está preparando em silêncio algo muito maior. Eu queria respostas rápidas, queria entender cada sinal, queria enxergar o caminho inteiro antes mesmo do primeiro passo final. Mas a vida nem sempre explica o que o coração quer saber. E existem capítulos da história que só o tempo pode escrever. Enquanto Deus trabalha, tudo parece tão silencioso, mas o silêncio de Deus nunca significa abandono. Enquanto Deus trabalha, mil coisas acontecem sem eu ver. Portas se movem, caminhos se abrem e o impossível começa a acontecer. Eu já tentei controlar o amanhã, já tentei carregar o mundo nas mãos, mas encontrei paz quando percebi que Deus nunca perdeu
o controle da situação. Então eu descanso, mesmo sem entender tudo agora, porque quem cuida das estrelas também cuida da minha história. E se hoje você está esperando algo mudar na sua direção, não perca a fé, porque enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus prepara. E quando chegar a hora certa, você vai entender que Ele esteve presente o tempo todo. Talvez você esteja vivendo a página mais difícil da história, mas Deus não escreve finais no meio da trajetória. Depois desse capítulo existe um novo amanhecer, existe uma nova esperança esperando por você. Continue, ainda há páginas para viver. Talvez você esteja vivendo a página mais difícil da história, mas Deus não escreve finais no meio da trajetória. Depois desse capítulo existe um novo amanhecer, existe uma nova esperança esperando por você. Continue, ainda há páginas para viver. Continue, ainda há páginas
Se você está ouvindo isso, talvez não seja por acaso. Talvez Deus tenha visto o peso que você está carregando calado. Porque ninguém vê todas as lutas que acontecem dentro de você. Ninguém sabe quantas vezes você precisou fingir que estava bem para sobreviver. Mas Deus sabe. Ele viu cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada oração que ficou presa na garganta, quando faltavam palavras para pedir ajuda. E mesmo assim, você chegou até aqui. Se você está ouvindo isso, não desista agora, porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar nessa hora. Se você está ouvindo isso, existe um propósito maior. Existe uma promessa caminhando na direção da sua dor. Talvez hoje você não enxergue, talvez tudo pareça sem solução, mas Deus está escrevendo respostas nas páginas que ainda não chegaram à sua mão. Então respira fundo, porque essa fase não é o final. Essa luta não é o final. Essa dor não é o final. E se Deus permitiu que você escutasse essa música hoje, é porque Ele queria te lembrar de uma coisa: você ainda vai viver momentos que hoje parecem impossíveis. Você ainda vai sorrir, você ainda vai vencer. E quando isso acontecer, quando tudo passar, você vai entender que Deus estava presente
mesmo sem você perceber. Quando tudo passar, você vai olhar para trás e descobrir que cada luta te aproximou da paz. Porque Deus nunca desperdiça nenhum dia da caminhada, e a sua maior vitória pode estar mais perto do que imagina. Quando tudo passar, você vai olhar para trás e descobrir que cada luta te aproximou da paz. Porque Deus nunca desperdiça nenhum dia da caminhada, e a sua maior vitória pode estar mais perto do que imagina. Porque Deus nunca desperdiça nenhum dia da caminhada, e a sua maior vitória pode estar mais perto do que imagina. Porque Deus nunca desperdiça nenhum dia da caminhada, e a sua maior vitória pode estar mais perto do que imagina. Tem coisas que você carrega e ninguém consegue ver. Sorrisos por fora, tempestades dentro de você. Você tenta ser forte, tenta suportar sozinho, mas Deus nunca pediu que você andasse sem caminho. Você não precisa carregar tudo, nem lutar sozinho outra vez. Existe um Deus cuidando dos detalhes que você ainda não vê. Então descansa, nem tudo depende de você. Então descansa, nem tudo depende de você. Então descansa, nem tudo depende de você. Então descansa. Então descansa, amor.
então descansa. Nem tudo depende de você, então descansa. Nem tudo depende de você, então descansa. Nem tudo depende de você, então descansa. Nem tudo depende de você. Às vezes parece que nada muda e que Deus não respondeu, mas o céu continua trabalhando, mesmo quando você não percebeu. Cada oração tem destino, cada lágrima tem valor, e o que hoje parece demora, amanhã será testemunho de amor. O céu não está em silêncio, Deus continua aqui, preparando respostas que você ainda vai descobrir. Descobrir. Às vezes parece que nada muda e que Deus não respondeu, mas o céu continua trabalhando, mesmo quando você não percebeu. Cada oração tem destino, cada lágrima tem valor, e o que hoje parece demora, amanhã será testemunho de amor. O céu não está em silêncio, Deus continua aqui, preparando respostas que você ainda vai descobrir.
você ainda vai descobrir.